Estamos aí. Boa noite a todos. Estamos começando aí mais um bate-papo com a ABS, neste mês de novembro, aí com o engenheiro Métios Vélez, que vai nos falar aqui sobre essa apresentação que se constitui no teor central da sua tese de doutorado, feita aqui no Brasil, que foi concluída no ano de 2019. E nós vamos, como nos eventos anteriores, fazer uma breve apresentação do engenheiro Métios. E, em seguida, a gente começa a apresentação. Gostaríamos de solicitar, como é de praxe, né, que a gente procurasse, dentro do possível, enquanto a apresentação estiver sendo efetuada, a gente ficar com os microfones desativados e também as câmeras, de forma que a apresentação possa ficar mais leve, né, não tenha muita interferência. E que a gente vai dar uma sequência, inicialmente as perguntas que tiverem sido feitas sobre o assunto pelo chat aí do Zoom, e em seguida a gente pode abrir os microfones e as câmeras para a gente entrar realmente nesse bate-papo aí sobre o assunto, outro assunto também que alguém tiver interesse de colocar e trocar ideias com o Métios, de forma que a gente faça essa interação aí que se constitui nesse nosso bate-papo com a ABS mensal, o qual nós temos realizado aí desde fevereiro de 2021 e temos essa satisfação de estar nesse último evento do ano, porque, como é sempre na última quarta-feira do mês que nós realizamos, a gente não faz no mês de dezembro, né, porque fica próximo do final de ano, fica mais difícil. O pessoal viaja, etc. Então, a gente está fazendo sempre até novembro, né? Então, esse nosso evento é o último desse ano de 2022. E, inicialmente, nós queríamos falar aqui sobre o engenheiro Métios Vélez. Ele é formado em engenharia mecânica pela Universidade de Sydney, na Austrália. É mestre e doutor em engenharia civil pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, aqui no Brasil. Sempre esteve interessado em temas relativos à engenharia do vento, tendo estudado no mestrado o uso de dispositivos passivos em tabuleiros de pontes para supressão de vibrações induzidas pelo desprendimento de vórtices, e no doutorado a determinação de velocidade do vento de projeto em condições de vento mistas. Em sua vasta experiência profissional, conduziu e supervisionou estudos em túnel de vento dos mais diversos tipos de estruturas, edifícios altos, coberturas de estádios, pontes, ao redor do mundo. Desenvolve também estudos de modelos climáticos de ventos extremos, análise de cargas de vento para projetos de estruturas, análise da resposta dinâmica de edificações, bem como estudo de pressões em elementos de fachada. O engenheiro Métios também atualmente desenvolve trabalhos na empresa Windtech Global, e com diversos serviços prestados tem 8 escritórios em cidades aí espalhadas pelo mundo, escritório de engenharia, e com muitas obras importantes, já tendo dado esse seu apoio em estudo de túneis de ventos e assessoria da engenharia estrutural nessa área. Eu gostaria de passar a palavra para o engenheiro Métios,
começar a sua apresentação, compartilhando a tela conosco aí. E com você, então, Médios, essa Muito apresentação. obrigado, engenheiro Adelson. Obrigado pelo convite para apresentar a minha tese de doutorado. Bom dia a todos. Aqui são 9 da manhã, no 1º de dezembro já. Então, vamos lá. Eu vou compartilhar a tela. Ok. Tá certo? Estão vendo? Adelson, tudo bem? Olha, aqui para mim... Não, agora tá sim, aparecendo. agora sim. Sim, agora está vindo, Agora sim. sim. E só no Perfeito. modo de apresentação mesmo, ok, tudo certo. Beleza. Bom, essa apresentação é uma reprise daquela que foi dada para a BNT, ao Comitê da Norma, em agosto de 2020, faz 2 anos já, esse tempo voa, assim. Que é um resumo da tese, da defesa de tese. Bom, o nome do estudo é Modelo Climático para Eventos Extremos no Brasil, foi orientado pelos professores Assir e Marcelo Rocha, do LAC e da URGS. O estudo teve o apoio do Programa de Pós-Graduação da Engenharia Civil da URGS, CAPES e CNPq. Next. Ok, um resumo da apresentação, vai ter uma introdução do problema, objetivos do estudo, um resumo da velocidade zero da norma atual, resumo dos bancos de dados meteorológicos que foram usados no estudo, a metodologia adotado e um pouco sobre os resultados finais. O motivo principal do estudo era a determinação de modelos climáticos regionais de vento extremo no país, né? E depois de entender melhor esses modelos climáticos, a relação entre velocidade, probabilidade de ocorrência, que a gente usa ou entende melhor como um período de retorno, né, para as várias regiões do país. Depois de entender isso, colocar na forma como é na norma, velocidade básica, né, e supletas de 50 anos, e o fator estatístico, que pega essa velocidade zero e transforma para outros períodos de retorno, outras probabilidades, né, de excedência. Okay? Esses 2 parâmetros era o objetivo de refazer. No Brasil, tem 4 tipos de eventos extremos, né, que são, devido ao seu tamanho, né, o 5º maior do mundo, a maioria dos países do mundo são pequenos e só sofre de um tipo de evento ou outro. O Brasil não, 4 tipos. E pode dividir em 2 grupos, né? Ventos sinóticos, que são bem comportados, né? A gente entende muito bem o modelo estatístico e matemático desses ventos, que são ciclones extratropicais, os sistemas de baixa pressão extensivos, que se vê na região sul do país e passa geralmente do oeste para leste, ok? E o ciclone tropical, que é uma coisa rara, super rara. Aconteceu uma vez, em 2004, o furacão Catarina atingiu o litoral de Santa Catarina. Tem muitos que ainda não admitem que foi ciclone tropical, outros que sim, é um debate. Mas de acordo com os americanos, que são especialistas, eles reconhecem isso como ciclone tropical. Ventos sinóticos, não sinóticos, são bem diferentes. É um evento que a gente não entende tanto quanto ventos sinóticos, né? Saem de tempestades convectivas, tempestades elétricas. O vento é chamado um downburst, a gente chama de microexplosão, uma corrente descendente que basicamente faz uma explosão quando bate na terra e vai para os lados, né, causando caos. E tornados que também são relacionados com tempestades convectivas. Mas nesse estudo, o foco foi só em 2 tipos, ciclones tropicais e tempestades convectivas, né, o downburst. Eventos extremos devido ao ciclone tropical e tornados não foram tratados no estudo. Falta de dados, falta de entendimento, o ciclone tropical aconteceu só uma vez,
né? Para realmente gerar um modelo climático, tem que ter anos e anos de caminhos de furacão para entender. E tornados são tão localizados e não tão bem entendidos que não existe nenhum modelo de vento para o tornado. Os americanos estão desenvolvendo alguma coisa. E também é difícil gravar a velocidade, porque é tão pequeno. Tem que passar em cima de um sensor de vento, né? Bom, vamos entender um pouco mais sobre cada tipo. Ventos sinóticos são os que estão em todas as normas do mundo, todas as normas de vento do mundo, inclusive NBAA 6123. As propriedades são bem conhecidas. O processo é estacionário, quer dizer que a média do vento, desvio padrão são iguais praticamente para a duração inteira do evento. Dá para ver aqui que as médias são bem parecidas para 1 hora e 10 minutos. Né? A distribuição de frequências é gaussiana, é bem definido assim, com média no meio. Desvio padrão super definido. E a duração do evento é bem longo, pode ser horas, pode ser dias, né? Direção é constante ou muda pouco durante o tempo, que esse evento de 1 hora é praticamente todo para o noroeste. E o fator de rajada é pequeno, ou seja, a diferença entre a rajada de pico e a velocidade média não é tão grande, é pertinho. Tem isso aqui. Enquanto ventos sinóticos, desculpa, downburst, são bem diferentes, propriedades bem diferentes. O processo é não estacionário, dá para ver que esse evento aqui, a média está variando muito ao longo de um período de 1 hora. Frequências não são gaussianas, né, frequências de velocidade. E duração é curta, o pico aqui acontece durante um período de 10 minutos e variação de direção é alta, né? Dá para ver que tem duas direções principais desse evento. Fator de rajada também é alto, é bem longe da velocidade média. Ok? E o perfil de velocidade média também é diferente. A camada limite atmosférica, né, é usado para os ventos sinóticos, mas o modelo para o downburst é algo assim, né? Tem um nariz, tem um pico de uma certa altura acima da superfície da Terra e vai caindo conforme a altura da superfície. A camada limite atmosférica é um modelo bem definido, onde vai aumentando conforme a distância da Terra, né? Não é conhecido exatamente qual é a altura desse pico, tem vários modelos, mas ainda não tem nenhum modelo que foi utilizado pelo mundo. Mas já tem grupos que estão tentando introduzir nas normas. Por exemplo, a norma internacional do vento tem essa linha traçada, azul, comparando com linha de vento sinótico, camada limite atmosférica aqui, cheinha. A norma australiana de linhas de transmissão tem essa linha aqui em verde, né? Esses fatores são normalizados pela velocidade de 10 metros a 10 metros. Ok? E dá para ver que já é bem diferente, bem menor que essa linha azul da norma internacional. E a norma, o que diz aqui que era a draft, ou a proposta para a nova norma de vento, agora já entrou esse ano na Austrália, tem linha para ventos, ou tem perfil para ventos não sinóticos. Aqui, essa linha traçada de vermelho, que a partir dos 100 metros para cima fica o mesmo valor, 1,23 eu acho que é, enquanto a camada limite atmosférica vai crescendo. Ok? Isso só se aplica na parte central do país, onde não tem prédios altos. Tem linhas de transmissão e tudo mais, infraestrutura, mas não tem cidade grande lá.
ok? Ou seja, o impacto é pequeno, por enquanto. E por que esse estudo foi necessário? Porque a velocidade zero da norma atual está desatualizada, né? Foi desenvolvido pelo Padoratz no estudo de mestrado em 1977, da URGS, e define a velocidade zero como velocidade de altura de 10 metros, intervalo de tempo de rajada de 3 segundos, com média de 3 segundos, em campo com rugosidade 0,07 metros, que é categoria 2, plano aberto, campo plano aberto, de acordo com a norma. Período de retorno de 50 anos, que significa que tem uma probabilidade de ocorrência de 2% para cada intervalo de 1 ano. E a descrição Frechet, que é o modelo S3. Okay? Mas o Padoratz, os dados que foram usados por Padoratz tinham suas limitações, né? Devido à época e todas as informações e sistemas disponíveis para a meteorologia na época. O primeiro o sistema de medição era convencional, tinha alguém no aeroporto olhando, fiquem de olho na direção do vento, a velocidade de vento é assim, basicamente fazendo cálculos na cabeça da velocidade média, do pico, né? Sempre olhando, não tinha nada gravando essa informação. Em alguns casos tinha anemógrafo que vai traçando, mas eu acho que o que eu entendi que não tinha nos aeroportos que foram usados no estudo. Enquanto hoje em dia temos sistemas digitais, onde está tudo gravado num PC direitinho, não tem que não tem, ou está limitado o erro humano, né? Segundo é a definição da rajada de 3 segundos. Na época, era um chute que a rajada de pico tinha intervalo médio de 3 segundos. Essa definição da rajada sendo média móvel de 3 segundos não saiu até 1990 pela Organização Meteorológica Mundial, né? Baseado no estudo do Bell Jazz de 1987. Ou seja, a partir só de 1990, foram programados nos instrumentos para realmente gravar rajada como média móvel de 3 segundos. Tudo antes era só uma suposição. Aliás, nos equipamentos, nas instrumentações da Austrália, fizeram um estudo depois e foi revelado que a rajada foi gravado como 0,2 segundos a média móvel. Ou seja, era muito mais instantâneo, mais alto do que 3 segundos ia representar. No Brasil, não sabemos exatamente os equipamentos que foram usados, então é quase impossível fazer um estudo e entender exatamente qual é a média móvel que a rajada da época foi representando. Na época também, não todos os anemômetros, o equipamento que grava velocidade e direção do vento, foram instalados do lado das pistas, né? Até faz uns anos atrás, ainda tinha anemômetros situados em cima de torres de controle, tá? Que tudo isso afeta o sinal, né? A gente quer um sinal limpo do vento em campo aberto, 10 metros de altura. Quando está em cima de uma torre, assim, tem turbilhões batendo e subindo, tem obstáculos, tem árvore, tudo assim atrapalha o sinal. Enquanto aqui, em Uberlândia, tem algo ideal, né? E conversei com alguém que estava envolvido na instalação e manutenção de equipamento nos aeroportos e deu para entender que essa transição para instalar do lado da pista só começou em 1900, na década de 70, tá? Ou seja, todos os anos antes não sabemos exatamente onde eram os equipamentos, os anemômetros. Não foi feito, desculpa,
não foi feito nenhuma correção para o terreno em volta do anemômetro da época, porque eles não sabiam onde é que ficavam os anemômetros, né? Por exemplo, aqui temos 2 exemplos onde estão os anemômetros de 2 aeroportos, Foz do Iguaçu e Santos Dumont. Dá para ver que em Foz do Iguaçu tem árvores muito altas para o oeste e para o sul, que vão impactar o registro. Santos Dumont, mar, a Bahia, para leste. Né? Não dá para pressupor que todas as direções vão ser categoria 2, campo aberto, e tem que fazer uma análise, desculpa, uma análise. E não podiam na época, porque não sabiam onde é que ficavam os equipamentos. E foi utilizada a distribuição Frechet, né, para relacionar a velocidade do vento com probabilidade de excedência, que toma essa forma, né? Pode considerar esse eixo X como probabilidade de não excedência, ou seja, quanto menor a probabilidade, maior a velocidade vai ser, né? Período de tempo pequeno, período de retorno pequeno à esquerda, indo para a direita, período de retorno grande. E velocidade normalizada aqui no eixo Y. Foi utilizada essa descrição porque sabiam que era um clima misto, né, entre ventos sinóticos e não sinóticos, e era utilizado pelo mundo na época. Porém, hoje em dia, podemos separar ventos sinóticos dos ventos não sinóticos e usar modelos Gumbel, que faz parte da família de descrição generalizada de valores extremos, né? Tipo 1 é Gumbel, essa linha vermelha que não é ilimitado, é ilimitado indo para o infinito, né? Mas é linear. Comparando com esse tipo 2, que é uma representação do Frechet, que vai se divergindo, indo para o infinito, né? Comparando com o Weibull, também é utilizado pelo mundo, aqui na Austrália também, que é limitado quando se aproxima ao infinito, né? E o motivo para isso, para esse tipo de modelo, é que tem um limite físico a uma velocidade que uma velocidade de vento pode chegar, igual o fato que um ser humano é impossível um ser humano correr 100 metros em 5 segundos, tem um limite da velocidade do vento para qualquer lugar do mundo, né? Ou seja, tem um limite. Mas o que é mais utilizado neste momento é o Gumbel aqui, essa linha vermelha. E não se usa mais Frechet. Ou seja, Frechet é mais conservador, porque vai se difundindo brutalmente. Bom, as estações meteorológicas de superfície que foram utilizadas no estudo, no Brasil existem 2 redes distintas que que trabalham separadamente, né? Tem a rede dos aeroportos, dos aeródromos, né, que DCEA controla e ICEA pega os dados, né? Também foi utilizados aeroportos fora do país, nas fronteiras. E INMET, que é a representativa o representante do Brasil na OMM, Organização Meteorológica Mundial, que tem um sistema mais denso, com maior número de estações, e está dividido entre 10 distritos, como está mostrado aqui. E tem sistemas diferentes de gravação, de observação de dados, que está tudo documentado na tese, não vou entrar muito em detalhe, mas é bom entender isso, que tem duas redes diferentes. Foram desenvolvidos
3 bancos de dados no estudo. O primeiro eu chamei de MSS, vem de 3 tipos de relatórios meteorológicos que são disponíveis na internet. Foram obtidos dados entre 1996 até 2019 de quase 200 aeródromos sul-americanos. Isso foi necessário desenvolver esse conjunto de dados, porque entramos em pedido da DCEA para conseguir os dados oficiais pelo professor Fish, mas já que tinha tantos dados disponíveis, estavam saindo bem devagar. Era um pedido muito grande para facilitar, então trabalhamos nesse banco de dados primeiro. E depois, com a ajuda do professor Fish, conseguimos décadas de dados oficiais da Força Aérea de 1990 até 2019. Na verdade, recebemos dados a partir de 1950 e estava demorando. Tomamos a decisão de desprezar todas essas décadas de dados simplesmente porque a gente sabia que as características do vento, devido a equipamento, mudança de anemômetro, sistemas diferentes, intervalos de tempo, que não seriam adequados para um estudo hoje. Então foi difícil dizer não para décadas de dados, mas era o necessário. E já dá para ver que a partir de 1990 ainda tem características diferentes de vários lugares. E outro banco de dados era do INMET, que foram compartilhados pelo professor Hernani Nascimento. Começou a gravar acho que está errado. Acho que 2002 ou 2003, não é 1990, até 2019. E tem mais estações, quase 500. Tivemos muitos problemas na qualidade de dados. Eu não vou entrar em cada detalhe. Períodos faltando, características diferentes. Mas o maior choque, vamos dizer, foi os problemas enfrentados com o sistema INMET. Né? Eu vou dar um exemplo aqui. Taubaté é um caso à parte, porque tem o anemômetro do aeroporto localizado bem do lado do anemômetro do INMET. Né? Isso não aconteceu. Aconteceu muito pouco, que tem os 2 anemômetros um do lado do outro. E usando as informações que a gente conseguiu do professor Hernani e do distrito local, conseguimos entender que, em alguns casos, onde foram registrados ventos fortes no aeroporto, aqui RedMet, tem 3 datas aqui, velocidade de rajado 28.3, 30.4, 30.4, essas datas aqui de 2016, 2017, não foram registradas velocidades nos dados disponíveis, né, do anemômetro do INMET. Isso ficou meio suspeito, né, ficou suspeito que alguma filtragem estava acontecendo nesses dados do INMET, e foi confirmado quando, primeiro, pesquisando essas datas, deu para ver que realmente tinha destruição no aeroporto. Né? Tem o link aqui para a reportagem. Mas só foi depois, na verdade foi depois da minha defesa, que a gente foi enviado, não pelo INMET, para alguém que tinha esses dados. Os dados que são restritos, o INMET não vai te dar esse banco de dados sem filtragem. Mas realmente foram registrados ventos fortes no anemômetro do INMET, bem fortes, né? 25, 28, 37, números que vão influenciar o modelo matemático de ventos extremos. E era só por conhecimento, alguém reconheceu que eu estava fazendo esse estudo e me passou esses dados. A gente pediu muitas vezes para o INMET disponibilizar dados sem filtragem,
Não foi possível. Ou seja, se você quiser fazer um estudo, toma cuidado com os dados que estão usando o Dynamet, porque é bem possível que eles não vão ter os ventos mais fortes do local. Bom, como determinar o modelo climático de vento extremo? Não foi inventado nada novo. Utilizamos as recomendações feitas por Holmes no estudo de Extreme Wind Prediction Design, basicamente como desenvolver um modelo climático e desenvolver mapa de supletos. As recomendações são o uso do mesmo equipamento, né, pela região, com as mesmas características dinâmicas, localização no mesmo tipo de terreno, preferivelmente campo aberto e plano, mesma altura em cima do solo, sendo 10 metros, durante o mesmo período contínuo, preferência mais que 30 e 40 anos, e análise é feita usando o valor extremo do grupo distribuição generalizado de valores extremos, aquela família com os 3 tipos. Né? Isso que foi feito. Para entender as correções necessárias, a gente tinha que saber onde é que ficavam os equipamentos, a altura, que tipo de equipamento, tudo isso são chamados metadados. E essa pesquisa foi realizada pela engenheira Larissa Cassol. Ela ligava muito para aeroportos, infrared, os vários grupos com vários graus de sucesso, para conseguir essas informações. Para vários aeroportos ela conseguiu, mas não para todos. Essa informação não é centralizada como é no INEMET. O INEMET foi bem mais fácil conseguir tais informações. Tem localização disponível no site, na internet. A altura é sempre 10 metros e só usavam 2 tipos de anemômetro. Né? É um sistema automático também. Então, para cada estação, depois de localizar o anemômetro ou chutar onde a gente achava que era, uma análise de terreno foi feito para 8 setores, né? Aqui estamos dizendo 4 árvores bem densas, aqui 2 campo aberto, para determinar fator de correção. Então, para cada anemômetro isso foi feito 800 vezes. Eu enlouqueci fazendo esse tipo de análise. E também correção para altura, né? Muitos são 10 metros, alguns são menores que 10 metros, mas dá para ver que para 2/3 de todos os aeroportos, a gente não conseguiu a informação necessária. Então, para esses casos, foi suposto que a altura era de 8 metros, que estava um fator de conservadorismo em torno de 5%. Esses equipamentos foram usados muito pelo Brasil, são confiáveis. Um é ultrassônico, né, e outro é esse de copo. E depois depois de corrigir o sinal, retirar períodos de quando não tinha dados, foi identificação de períodos onde tinha dados, mas os dados eram inconsistentes com o resto. Por exemplo, aqui em São Paulo, temos aqui nesse primeiro gráfico velocidade média em azul por mês, né, da estação, comparando com a simulação numérica, né, de uma agência de previsão de tempo da Europa. Ou seja, a gente quer ver essa linha azul fechar como linha vermelho, mas dá para ver que antes do ano 2000 estava bem mais alto, ou seja, não é confiável antes de 2000 em Guarulhos. Também aqui temos as rajadas observadas. Né? Guarulhos de novo, de 1990 até 2018. Dá para ver que a partir de 2005, por aí, a frequência e magnitude das rajadas aumentaram. Né? Isso quer dizer que vai ter características bem diferentes antes e depois de 2005. Né? Então, a gente queria
ter um modelo mais confiável, então foi desprezado os dados antes de 2005. Depois, análise de cada evento extremo que estava no banco de dados, né? O que eu fiz primeiro? Eu plotei esses gráficos para cada evento extremo que tinha, ou não para cada, mas para milhares, confio. Muitos. E depois desenvolvi um algoritmo para separar entre vários grupos. O que a gente queria ver? A velocidade aqui, né, esse primeiro quadro aqui, a velocidade média de 10 minutos em azul, uma rajada equivalente em preto, ou seja, não foi observada, mas usando modelos matemáticos, convertemos para esse aqui, linha preta. E depois, rajada observada em vermelho, né? Temperatura, pressão atmosférica e direção, ok? Isso aqui é um evento sinótico que foi identificado em Florianópolis, chegada de um sistema de baixa pressão. Dá para ver que o vento dura horas, aqui é -3 até 7 horas de duração de ventos altos. O vento a direção do vento está mudando aos poucos, né? Tem baixa pressão crescendo, aumentando, né? E temperatura é estável. Todas as características de um vento sinótico. Aqui é um vento não sinótico, totalmente diferente. Um pico brusco, né, de rajadas, direção do vento mudando muito, queda de temperatura brutal de uma hora para outra e aumento de pressão. Então, todas as características de um evento não sinótico. Tá? Isso é importante para separar os eventos, para definir modelos separados depois. Também é importante tirar todos os dados espúrios fora do banco. Aqui tem um exemplo de um pico que poderia ser um evento não sinótico, uma microexplosão. Teve naquela época a tempestade elétrica, TS, de thunderstorm, mas não teve queda de temperatura e não teve nenhum aumento brusco de pressão. Ou seja, isso aqui é um evento falso, um dado espúrio que foi removido do banco. E depois de fazer uma análise assim para cada estação, foi plotado aqui na série de tempo a classificação de cada pico, né? X é evento falso, retirado. Esse triângulo vermelho aqui é um evento não sinótico, downburst. Esse círculo azul, vento sinótico, né? Esse aqui é o período de 16 anos para a estação São José do Rio Preto, tá? E para cada série de triângulos vermelhos e ciclos azuis, foi feito um modelo de valor extremo, uma análise de valor extremo, utilizando o modelo Gambo, usando o método de tempestade independentes, só uma média de 4 tempestades por ano. Por exemplo, aqui temos 16 anos de dados, ou seja, 4 vezes 16, esse número foi utilizado 64, aqui diz, desculpa, quase 16. 58 eventos, os primeiros 58 eventos foram retirados, colocados aqui, né? E a linha de melhor ajuste foi aplicado a partir da variada reduzida de -1 para cima. Aqui para baixo vai afetar o nosso modelo. E dessa linha foi determinado os parâmetros, a moda, que é o 0 aqui, fator de escala, a inclinação da linha, tá? Isso foi feito para cada estação. E a partir disso, eu vou mostrar como a gente chegou no mapa assim, né? Isso foi produto final, tá?
Todos os resultados, toda a análise que foi feita está disponível no site windytips.com, significa dicas ventoso, tá? A ideia era para disponibilizar quanto mais informação possível para ajudar futuros pesquisadores, tá? Então tá tudo lá, os dados brutos não estão lá, mas vários plots gráficos de cada modelo está lá para cada anemômetro analisado. Bom, resultados finais. Para um período de 1 ano, né, tem aqui o sistema dos aeródromos e INMET, onde o vento não sinótico é dominante, né, velocidade maior que o vento sinótico, tem um pontinho vermelho. Dá para ver que quase o país todo é assim, né, nos dois sistemas, aeródromos e INMET. Só no Nordeste, na região litoral, e um pouco no Sul também, é o contrário, o sinótico é dominante. E para 50 anos, é mais dominante ainda, os nossos ventos não sinóticos. Okay? Então, realmente, o vento não sinótico é super importante no Brasil. É o vento que não é bem representado na norma. Na verdade, nenhuma norma do mundo. Tá? Para 50 anos, o vento sinótico tem, para cada estação, as velocidades aqui. Dá para ver que tem uma variação entre as estações, mas tem uma boa concordância no geral entre os dois sistemas e ao longo do país. Aqui na região, para a INMET, tem algumas velocidades mais altas, porque tem os anemômetros em cima de montanhas, aqui no Rio também. Né? Esses foram retirados antes de desenvolver os isopletos. Mas comparando isso aqui com o todo vermelho, as cores mais quentes, né, preto, do não sinótico, né, INMET, os aeródromos também tem uma boa concordância, né? Ventos mais fortes no sul, mais suaves no norte, muito suaves no litoral nordeste, ok? Os ventos mais fortes são aqui, na região oeste do Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. Bom, e tomando essas estações, criando um mapa de isopletos, primeiro, as estações que foram em cima de montanhas e não tinham muitos dados, pouca qualidade, foram retirados. Onde a gente tinha vários anemômetros para um lugar, por exemplo, Guarulhos tinha 4 anemômetros, a gente só usou a série de dados com maior tempo para representar o lugar. E misturando os dois sistemas, a primeira coisa foi criado uma malha assim, com resolução de 0,5 graus, latitude e longitude pelo país, né? Em cada nó foi feito esse processo aqui, uma média ponderada das estações mais perto, em proximidades, foi feito, ok? Essa média ponderada foi feita pelo tempo de registro, ou seja, um anemômetro com 20 anos teria mais peso do que um anemômetro de 5 anos. Né? E essa média define cada ponto, né? E dessas 8 estações, se a velocidade de alguma ou da estação for menor que aquela média ponderada menos 3, tá? Foi rejeitado do estudo. Não vai participar no processo de desenvolvimento do mapa. Tá? E as estações que sobraram depois de cada análise em cada pontinho são chamadas as estações governantes. Tá? Então, tomamos todas as estações INMET, aeródromos, e sobrou essas estações aqui. É um pouco mais coerente. Né? Retirando as estações com a velocidade de 50 anos menor que aquela média ponderada menos 3, é um processo de
é um conservador, é um processo de conservadorismo, né? Retirando as estações com baixo sinal. Bom, e uma solução por regressão polinomial local, utilizando o software MapViewer, foi feito nessas estações e foi gerado esses mapas aqui, ventos sinóticos na esquerda, ventos não sinóticos à direita, dá para ver que magnitudes são bem diferentes. Esses mapas também foram testados por independência, ou seja, aos poucos estações foram retirados da regressão e a forma desses isopletes continuava bem parecidos, ou seja, tinha independência de quais estações foram usados nesse mapeamento, nessa interpolação. E depois foi feito algumas manipulações manuais, né? Porque na engenharia a gente não só usa o dado que o PSC nos dá, a gente aplicar nosso conhecimento para ser um pouco mais realística. O limite inferior de 30 metros por segundo foi aplicado, foi mantido na região norte e noroeste do país. Isso é uma prática, basicamente, no mundo inteiro. Eu já conheço alguns países que têm velocidade zero menor que 30, mas já que é prática no Brasil e na Austrália, a gente ficou mais seguro com isso. Mas é bem possível que no Nordeste, no litoral aqui, onde tem poucos ventos não sinóticos, poderia ser menor. Mas em qualquer momento uma tempestade pode chegar a ser 30. Tá? 7 estações governantes foram removidas dessa região aqui, que dava 46, né? Com essas estações deu algo menor, 43, 44, não sei. Mas já que é uma região crítica, onde tem esse núcleo aqui, né? A gente queria ser mais conservador. E o aumento... bom, tem uma maior contribuição dos ventos sinóticos no litoral do Rio Grande do Sul e foi elevado um pouco porque para fechar melhor com velocidade de um ano do período, porque aqui no sul velocidade de um ano estava sendo menor se a gente usasse o S3, o modelo climático, que foi desenvolvido também. Que é isso aqui, desculpa. Aqui temos o plot, o scatterplot, do modo U contra fator de escala, né? Os dois parâmetros que controlam a linha do gambo, né? Para cada estação. Cada estação é plotado aqui, as cores são diferentes baseadas no tempo de registro de cada estação, e dá para ver que cria um elipse, né? Ou seja, é bem difícil criar um modelo só que tem um único relação entre U e A, como o S3 tem na norma atual, e também que foi o nosso objetivo, né? Ou seja, a relação de U e A foi usado essa linha preta aqui, 7, e desenvolvimento do S3 aqui, tá? Que gera essa linha vermelha, comparando com verde da norma atual, tá? Tá subestimando, não, tá baixando as velocidades para maior período de recorrência, né, 50 para cima, e aumentando as velocidades para períodos menores. Só que acho que não é uma boa ideia ter um S3 só para um país tão grande com modelos tão diferentes, né? Mas foi apresentado isso. E residuais, a diferença entre as estações, os pontinhos e o mapa é a favor de conservadorismo, né? Quanto mais azul, né, é mais conservador entre o mapa e as estações. Aí tem uns pontinhos de vermelho aqui para lá, mas são raros, né, em comparação, tá?
O ideal seria ter tudo nessa região de vermelho, né? Devido a algumas dúvidas que a gente tinha com metadados e qualidade, sempre bom ficar do lado do conservadorismo, tá? Então, isso aí, tinha muita gente me ajudando ao longo do caminho, e seus nomes estão nessa lista. Então, isso aí, Adelson. Vamos abrir para perguntas. Ok, Médios. Muito legal aí sua apresentação, o teu aí do seu trabalho de tese de doutorado. E a gente vai partir aqui para ver algumas perguntas no chat, né? Inicialmente, tem uma pergunta aqui do Pasquale, dizendo o seguinte: caro Métio, você já teve experiência com análise dinâmica em seguidores solares, solar trackers? Dinâmico em termos de aeroelástico? Não ficou bem claro aqui, né? Sim, tem os trackers são bem... sim, modelos aeroelásticos, sim. Sim. Tem que entender bem... parou? Sim, aeroelástico mesmo, ele confirmou. Sim, sim. Sim, sim. Você já teve experiência, né? Eu não pessoalmente, mas aqui na Wintex, sim. Correto, na empresa. Sim, Entendi. sim. A gente teve também... Mas modelo aeroelástico para ponte, sim. Já tive experiência pessoal. Ok. Ô, Matt, eu fiz uma pergunta aqui também no chat. Quer dizer, pode não estar assim 100% correta, mas assim, a impressão que me deu com o estudo, embora eu não conheça a fundo, mas assim, levando em conta as mudanças climáticas e chegando o seu estudo aí de tese de doutorado a valores de velocidade básicas dos ventos, em geral mais econômicas para as estruturas, o dimensionamento, né? Você avalia que os valores da norma em vigor atual estão muito conservadores e a favor da segurança? Muito conservador, não sei, mas a favor de segurança, eu diria que sim. Uma norma tem que ser a favor de segurança, né? Sempre. Mas a questão é a magnitude desse fator, né? Sim. Olha, esse trabalho do Pararatz que foi feito faz 40 anos, serviu na norma até hoje, e que eu saiba que nenhum prédio alto que foi projetado com a norma já sofreu alguma falha. Prova que o trabalho do Pararatz serviu proposta. Muito bem. Sim. Agora, se é conservador demais, vamos saber quando a gente tiver muitos mais anos de dados, né? Esse estudo que eu fiz foi baseado em dados de maior qualidade do que o Pararatz tinha na época, mas para um período de tempo menor. A gente não chegava até aqueles 30, 40 anos que são recomendados. Acho que o tempo maior é tipo 25, 27 anos, mas a maioria é em torno de 10, 15 anos, né? As estações do INEMET, as melhores estações. Tá? Por isso que em cada passo da metrologia sempre foi tomado uma abordagem conservadora. Ok, Matt. A gente teve também um comentário aqui do Ricardo Kerr, que é da diretoria da ABS, dizendo ótima apresentação. A gente teve também uma pergunta aqui do André Beck. Está perguntando o seguinte: o gráfico que mostra a dispersão de parâmetros U e a paradistribuição de Gumbel sugere o uso de um período de retorno maior para projeto, com coeficiente parcial gama, W, reduzido. No entanto, as séries... Deixa eu ver se eu me localizo aqui. No entanto, as séries históricas São curtas para estimar ventos de 140 anos. Por exemplo,
Tem algum comentário aí sobre isso? Quando tu vê no gráfico Gambo, 140 não é tão longe dos 50, tá? Talvez saiba melhor que eu, mas aquele variável reduzido para 50 anos é 3,9. Imagina que 140 deve ser 4,5 por aí, talvez 5, né? Então não é tão longe, não. Eu não conheço muito bem o desenvolvimento desses coeficientes gama W e tal, mas o que eu posso dizer é que nas normas, a gente já conversou sobre isso, Beck, nas normas dos Estados Unidos, Austrália, estão usando mais cargas quando no desenvolvimento das cargas para estado limite, o fator de segurança já está na velocidade do vento. Não é uma carga de 50 anos depois se aplica aquele fator 1,4, acho que no Brasil, né? Tudo isso desse 1,4 está dentro do vento, ou seja, a gente está utilizando velocidades de 1.000 anos, 700 anos, 1.700 anos, né? Que também são desenvolvidos não de um período de 10, 15 anos, mas dados de 34 anos. Ou seja, a relação, as proporções são parecidas, né? Se quiser desenvolver um modelo para 140 anos, acho que já dá para usar esses dados. Ok. A gente teve também um comentário aqui do Vendramini, João Vendramini, dizendo: Métio, excelente trabalho, foi um trabalho dedicado, extenso e minucioso. Parabéns aí pela publicação aí da sua tese. O Gilton Geboski, integrante da ABS lá de Minas Gerais, né, parte da Regional de Belo Horizonte, também está fazendo um comentário. Parabéns pelo trabalho, Métio. Tomara que consigamos incorporar esse estudo na próxima revisão da nossa norma. O André Beck fez um comentário também em função de sua resposta, que foi a pergunta dele, dizendo exatamente. Agora, ele está colocando mais um comentário aqui. Na ASCE, projeta-se conventos de 300, 700 e 1.000 anos, com gama W unitário. Ele fez esse comentário aqui. Sim, também nos prédios que a gente trabalha aqui na Wintec, normalmente 1.700 é categoria 3 de risco, né? E 700 é 2. Mas sim, claro, eles têm mais confiança nos dados, mais anos de tempo, mais estações, mais profissionais trabalham nessa área. Eu usei o estudo deles no mapa de ASCE mais recente, e eles têm uma equipe grande de vários profissionais trabalhando, sabe? É impressionante os recursos que os Estados Unidos têm para se dedicar. Né? Ok, a gente esgotou aqui as perguntas no chat. Eu queria solicitar aos colegas que estão participando conosco que pudessem abrir os microfones, né, começar a ativá-los aí na barra do Zoom, também pode abrir as câmeras e a gente pode fazer alguma pergunta ao Métio aí pessoalmente e também trocar alguma outra ideia, né, se tiver algum outro assunto, mesmo que não bate-papo que não precisa ser rigorosamente em cima do que foi apresentado, né, o ideal é que seja, mas também não é uma coisa assim sem flexibilidade, pode ser qualquer assunto também que a gente possa estar falando. Por exemplo, eu sei que agora no Enes que nós tivemos, Médio, agora a gente aí em São Paulo, né, foi presencial e esse assunto foi tratado lá numa das apresentações, né, pela professora lá do Rio de Janeiro e ela achei assim, a impressão que me deu é que ela estava muito tranquila assim na exposição
desse assunto aí da norma, dessas questões que estão envolvendo aí essas definições que foram adiadas, etc. E eu tinha participado de uma das últimas reuniões e o clima estava muito tenso, realmente, assim, com algumas discordâncias, etc., os pontos de vista que as pessoas foram colocando. E a maneira como ela colocou as questões, assim, de como estão sendo tratadas essa questão da norma ainda, na revisão, né, que está em andamento, me pareceu assim muito, assim, sem muitos entraves, etc. Colocou de uma forma muito que eu acho que vem a contribuir para que essas coisas possam ser finalizadas, né? Eu achei muito interessante essa forma como ela colocou. Mas assim, parece que existem umas divergências grandes em termos de valores de velocidade básica nesse estudo que você fez e nessa outra proposta que foi apresentada na norma pelo professor Assi. Você vê assim diferenças significativas nisso, assim voltando a essa questão de diferenças entre pontos de vista, etc., nesse andamento aí da revisão da norma? Sim, o que eu entendo que esse mapa proposto pelo grupo do EC usou os mesmos modelos que foram desenvolvidos no meu estudo, só que teve um critério diferente na seleção das estações que foram utilizadas no mapeamento, né, interpolação. Agora, a questão é qual é o nível de segurança que é necessário para servir a norma, né? Eu acredito no meu trabalho, que já serve para a norma. Tem outro grupo que quer um outro critério. Então, quem vai decidir? Pergunta. Quem vai colocar? Não, isso é o limite, né? Não é para eu decidir, sabe? O meu trabalho está lá. O ideal, na verdade, o ideal seria ter mais gente fazendo seus estudos independentemente. Assim a gente vai ter mais confiança no produto final, né? Por exemplo, o meu estudo foi feito depois do trabalho do Beck. O trabalho do Beck acho que foi publicado em 2013, por aí. Bom, e só acontece que ele usou uma abordagem diferente, bem mais simplificado, né? Mas mesmo assim, alguns resultados são bem parecidos, né? Bem parecidos, ou seja, tem dois mapas, métodos diferentes, abordagens diferentes, e tem regiões em que o valor é muito razoável, dentro de 10%, que é razoável, né? E assim que vai, assim é a minha esperança, que vai ter mais pessoas interessadas nesse assunto, né? Eu coloco lá, eu sempre coloco esse problema do INMET lá, né? Porque foi algo que precisava de uma investigação minha. Eu demorei muito tempo investigando. Por que não está saindo essas velocidades onde deveriam ser, né? Por que está acontecendo? Eu não quero que ninguém passe por isso, né? Já está lá publicado. Alguém quiser fazer o estudo já sabe como é que é, dos traps, armadilhas, né? Minha esperança é que continue assim. Certo, entendi. Muito bem, Médici. Quanto mais contribuições tivermos aí nessa direção aí de estudos, né, serem feitos, vai ser melhor, né, para a decisão. Basicamente, nessa revisão, estão sendo levados em conta esses dois estudos, é isso mesmo? Esse seu, dessa tese de doutorado, e esse estudo do professor Assi, lá do Rio Grande do Sul. Tem algumas divergências, né? Deixa eu Pois não, André, complementar. seria muito interessante, André, você Isso. esclarecer para a gente aí, assim, um contexto geral também de tudo que você continua secretário, como é que está a situação? Ainda assim, continua Muito bom, secretário. que boa notícia, né? Foi muito bom. Eu queria só colocar aí para o público que o trabalho que o Matthew fez de processamento dos dados, de limpeza, de escrutínio, foi um trabalho fenomenal, que ficou muito bem feito, tá?
E não existe dúvidas que a melhor base de dados atualmente para gerar os mapas de projeto os dados processados, são os dados processados pelo Matthew, inclusive aqueles que estão publicados já ali no WinDTips, inclusive separados já em sinóticos, não sinóticos. E as divergências que apareceram no contexto do Comitê da Norma, elas diziam respeito um pouco à seleção das estações que foram consideradas para se construir o mapa, né? O Matthew ali mostrou algumas considerações que ele fez, vento médio menos 3 segundos, menos 3 metros por segundo para eliminar algumas estações, médias locais, algumas decisões. Esse tipo de decisão é que digamos, arbitrária, que cada analista pode tomar uma decisão um pouco diferente. E, no meu ver, a principal divergência que aconteceu no âmbito do Comitê de Norma foi que o grupo do professor Assir quis adotar um traçado mais manual das isopletas, baseado em um mapa feito antes das medições, que seria um mapa meteorológico do Brasil, das diferentes condições meteorológicas que a gente tem nas diferentes regiões do Brasil, para identificar os tipos de fenômenos que acontecem em cada região e para fazer também um paralelo, por exemplo, na região da Amazônia, onde nós temos muito poucas estações, com outras observações, que no caso da Amazônia são quedas de árvores que ocorrem devido a esses fenômenos localizados e que ficam ali registrados. A gente obviamente não sabe a velocidade, mas para derrubar uma árvore a gente sabe que a velocidade tem que ser significativa. Tá? Então, o conflito que se deu foi aí, o traçado do Matthew adotou alguns procedimentos, como aquelas médias locais que ele mostrou, e a regressão matemática. E o grupo do professor Assir quis fazer esse traçado mais manual e talvez foi um pouco mais conservador na hora de escolher as estações que ia utilizar para montar o mapa. Tá? Eu, como secretário da norma, estava sempre tentando encontrar e chamar atenção para as semelhanças e menos para as diferenças, para se tentar chegar num consenso. E até em algum momento eu achei que dava para fazer uma média entre o que os dois grupos estavam propondo para se poder bater o martelo e atualizar esse mapa. Então, infelizmente, isso não aconteceu. Então, a nossa norma vai ser submetida à consulta pública em breve, com boa parte do texto revisada, ampliada, inclusive, novos capítulos. Mas, infelizmente, a parte do mapa de isopletas vai ficar as mesmas curvas projetadas, desenhadas pelo professor Padarates lá em 77, e baseada em todos aqueles dados cuja qualidade é questionável, como o Matthew bem mostrou, e que deveriam ser jogados fora, ou seja, a própria curva, o mapa deveria ser jogado fora também. Se os dados não são confiáveis, o mapa gerado com eles não é confiável também. Então, a gente está batendo cabeça por causa de 2, 3 metros por segundo e está reeditando uma norma com um mapa que já devia ter sido abandonado há pelo menos 15 anos. Tá? Só para dar aí para vocês um relatório para quem não esteve presente lá nos grupos de discussão da NBR 6123. Ok, André, muito interessante a sua observação. Para mim, eu também não estava sabendo, quer dizer, que já vai entrar para consulta pública e vai sair dessa forma. Eu pensei que ia ter continuidade aí a questão das definições, né? Levando em conta esses dois estudos até chegar num acordo, não estava sabendo. Então, realmente foi muito bom. Considerando que a falta de consenso foi pontual na questão do mapa e do fator S3, então vai ter uma observação lá na norma de que o grupo de estudos vai continuar aberto para tentar definir mapa e S3, para depois fazer tipo um apêndice, apêndice não, um adendo, para atualizar só esses 2 pontos da norma. Certo. Valeu então, André. Muito obrigado aí por sua participação conosco aqui. E tem uma pergunta também, Matthew, lá do chat que apareceu, do Gabriel Lousado Mazo, dizendo: parabéns pela apresentação, Matthew. Você pode recomendar algumas bibliografias referentes à engenharia do vento, nacionais e internacionais? Bom, engenharia do vento, muito fácil. Tem um monte de livro pelo professor Blesman, que fundou
laboratório aerodinâmico de construções, onde eu estudei na URGS, né? Tem muitos livros lá. Até tem livros que não tem nada a ver com engenharia do vento, né? Ele é escritor que produziu muito. Mas eu usei muito esses livros, eu tenho aqui, trouxe para cá alguns livros sobre interação fluido-estrutura, particularmente. Sim, então pode começar, e claro, tá tudo em português. Se quiser algo mais internacional, tem um livro do John Holmes, não me lembro bem o nome, mas é bem comum. Fala um pouco de todo o aspecto do vento e os vários estudos que dá para fazer no túnel de vento e o que a gente chama de desktop, né, cálculo à mão. E normas... não, achei que está falando das normas internacionais. Não, mas isso seriam os dois autores que eu particularmente uso, Blessman e John Holmes. Ok, Médio. A gente aí ficou sem perguntas já no chat, né? Passamos aqui para esse bate-papo aí interativo, né? As pessoas assim não quiseram abrir a câmera. A gente vai assim chegando ao final do nosso evento, se não tivermos mais perguntas aí para o Médio, e tivemos uma boa participação, né, dos colegas aí de todo o Brasil. A gente sempre tem, é normal as inscrições serem bem maiores do que a efetiva participação, mas assim ficamos muito satisfeitos aí com ao Gilton aí, lá de Minas Gerais. O Gilton também participa aqui conosco do nosso grupo de WhatsApp, né? Está sempre interagindo conosco aqui. Nós temos um grupo aqui local, né, do WhatsApp, da Regional Aracaju, né? Temos colegas de todo o Brasil, aí tem participação aí do Aurélio, aí de São Paulo, Jefferson, tem o Marcelo Silveira lá de Fortaleza, né? Tem o Marcelo Rio de Salvador, ele é Aragão de Feira de Santana. Tem muita gente, aí a gente vai interagindo com assuntos de engenharia estrutural. E a gente sempre convida, né, o pessoal. Eu sempre boto aí no chat esse endereço nosso aqui de e-mail. E é muito interessante que tem muitas pessoas que, a partir desses eventos aí que a gente faz, eles vão entrando também, mandam o celular, a gente vai colocando no grupo. Quem tiver interesse, o nosso e-mail é regionalaracaju@abs.com.br, e a gente eu sempre entro em contato com todo mundo. É interessante que nesse site da ABS, né, onde também o convite é feito para esses nossos eventos, fica lá sempre a chamada com o link, etc. A gente vê nos e-mails dos associados, são muitas empresas, né, pessoas jurídicas e pessoas físicas também, que são associados da ABS, e a gente sempre está recomendando aos colegas que se associem à ABS, né, que façam parte aí desse mutirão da engenharia estrutural que a ABS congrega, porque são colegas nossos de todo o Brasil, né? E eu venho participando desde 2009, e, poxa, o que a gente vai conseguindo de interação com os colegas do Brasil inteiro é muito gratificante, né? Você fazer esse compartilhamento de experiências, né? Ter esses encontros nacionais aí do ENES, né? Agora mesmo voltou em 2022 esse evento presencial, junto com a premiação do Prêmio Talento, e reencontrar todo mundo assim pessoalmente foi muito legal mesmo. E a gente teve, a partir desses eventos que a gente vem fazendo, né, do bate-papo, conheci muita gente nova mesmo, colega que eu não tinha interação nenhuma, e pude, assim, ver pessoalmente lá em São Paulo, foi muito gratificante. Essa gestão aí do Enio, agora nós estamos aí com a presidência do Aurélio, a gestão do Enio foi muito interativa, né, que possibilitou muito isso, o ENES sendo realizado de forma EAD, né, online, nesses últimos 2 anos, 2020 e 2021 foi EAD, e esse presencial foi sensacional, aí todo mundo prestigiou, né, acho que a grande parte das pessoas puderam ir a São Paulo, que bom que a gente estava um pouco fora da pandemia, né? Aí depois eu fiquei sabendo que o Jefferson, rapaz, pegou Covid, né?
depois do evento, aí ele realmente estava sem máscara lá. Acho que todo mundo estava sem máscara, pô. Mas assim, aí em São Paulo recrudesceu e todo o Brasil, né? Agora a recomendação é que em coisas públicas tem que se usar máscara novamente, mas até assim, o final de outubro, isso aí não estava muito ainda garantido, né? Então agora que começou, agora final de novembro, é que a coisa recrudesceu, aumentou o número de confirmações de Covid, então está voltando. Mas assim, foi muito bom mesmo, Matt. E eu tinha esse receio desse nosso evento desse mês de novembro, com esse fuso horário tão grande de 14 horas, né? E eu achei a gente aqui de noite no Brasil, você aí de manhã trabalhando no escritório aí, pô, no dia 1º já, né? Nós estamos aqui no dia 30 ainda. E a gente sempre vê no final de ano, né? A Austrália sempre comemora a primeira, etc. Mas assim, eu nunca tinha tido a oportunidade de interagir com isso na prática, né? Eu via assim, mas achava um pouco fora da minha realidade, mas as coisas vão acontecendo e a gente vai vendo que realmente é só se organizar mesmo que dá para fazer. E queria agradecer aí sua inteira boa vontade de estar aqui conosco, né? Eu consegui esse contato seu de e-mail através do Alio aí da TQS. A gente sempre vai procurando assim temas que sejam de interesse dos colegas, né, que tem a ver com engenharia estrutural. E nessa conversa com ele tinha esse contato com você, a gente se comunicou por e-mail e graças a Deus deu tudo certo. Conseguimos fazer mais esse bate-papo aqui com a sua participação. Queríamos realmente agradecer a sua colaboração conosco aí. Sem problemas. Também, Delcio, eu estou sim. vendo que tem umas perguntas aqui sobre CFD. Tem aí, a gente está com mais alguma, é meu, pô. Você está vendo aí, se você quiser pode ler aí e fazer, deixa eu ver. Sim. Aqui. A gente teve mais, teve essa do biografia, né? Logo depois, eu vou falando aqui, eu já consegui localizar, Matt, é o João Vendramini, prezados, vou precisar me retirar, ausentar, mais uma vez, parabéns, Adelso, pela iniciativa e pelo esforço, e ao Médio, parece excelente trabalho, o Vendramini se confraternizando aí, desejando, agradecendo aí e parabenizando o evento. Ana Raíza está dizendo o seguinte, Médio, existe algum consenso sobre o uso do CFD na análise de velocidade de vento? Boa pergunta, esse é um assunto quentinho. Tem o túnel de vento tradicional, o modelo é fabricado, colocado no túnel, a gente liga ventilador só para vento. E nos últimos, pelo menos 30 anos, está desenvolvendo o mais CFD, Computational Fluid Dynamics, ou seja, um túnel de vento virtual. Tem muitas aplicações na engenharia mecânica, sabe, os dutos de ar-condicionado, qualquer coisa, sistemas hidráulicos, é super legal. Mas comparação com túnel de vento, o que a gente faz na Wintec, a gente tem o nosso grupo de especialistas em CFD está no Reino Unido, né? O Niall é nosso líder lá. E lá é muito utilizado na Inglaterra, nas várias cidades, na questão de conforto de pedestres, tá? Alguém quer construir um prédio, né? Vai interromper o fluxo do vento, vai para baixo, vai acelerar nos cantos, né? Vai causar problemas para pessoas transitando, deslocando ao longo da rua, né? Não é possível que alguém que quiser montar uma cafeteria lá embaixo não tenha as condições corretas para alguém sentar, tomar café, esses tipos de coisas, conforto de pedestre. Ou alguém tem terraço, será que o vento pode tirar a mesa e jogar para fora? Isso já aconteceu no meu prédio aqui, né? Esse tipo de estudo, sim, é muito comum usar a CFD. Aliás, a cidade de Londres tem, é necessário, quando alguém quer construir prédio, eles têm que contratar túnel de vento, fazer um estudo, né, para conforto de pedestres, e outro laboratório fazer esse estudo numérico, né, CFD, tá?
Então, sim, tem essa aplicação, tá crescendo pelo mundo, a gente está fazendo cada vez mais aqui na Austrália, eu sei que em Nova York também estão começando a adotar essa mesma abordagem de Londres. Mas em termos de estruturas, CFD é uma boa abordagem para estruturas. A gente não faz na WinTech, a gente já experimentou em alguns casos prédios baixos, né, onde a gente não está preocupado com uma resposta dinâmica, né, onde turbulência vai impactar o resultado final. Então, talvez para estruturas onde pressão estática ou forças estáticas são os mais importantes e resposta dinâmica não pode ser desprezável, né? Talvez. Para realmente fazer um estudo CFD em que a resposta dinâmica vai ser mais confiável, teria que usar uma abordagem CFD bem complicado. Então, e vai demorar muito tempo e vai usar muitos recursos de processamento e acaba sendo não viável, tá? Em comparação com o turno de vento. Softwares tipo a Wind, eu já ouvi falar, mas eu não sei o que eles fazem. A minha recomendação é não usar para estrutura onde resposta dinâmica é importante, não usar no projeto de um prédio alto, tá? É a minha recomendação. Também o que é importante é quando tu tá fazendo isso e tu tá preocupado sobre a qualidade dessas respostas, porque pode jogar qualquer coisa lá, mas tem que ser um usuário que sabe dos limites, né? Igual o TQS, né? Tem que saber dos limites de cada programa. E se tu não entende bem o que está usando, vai gerar resultado, sim, mas esse resultado vai ser real, vai ter confiança no resultado. E a única maneira de realmente ter confiança no resultado é calibrar, ter experiência em calibrar os modelos. A gente calibra os nossos estudos CFD com estudos em túnel de vento, né? Vários estudos. Sim, então você tem sim. Então isso aí tem aplicações, sim, mas são limitados por enquanto. Ok, Médio. Tranquilo. A gente teve também uma expressão aqui da Regina, ela do sul do país. Eu tive com ela, uma colega nossa lá de... Eu não sei exatamente, ela me disse, mas eu fiquei em dúvida, se ela é de Santa Catarina ou se é do Paraná. Mas ela está parabenizando aí a você pela apresentação, não é? E em seguida teve o Caio Marcon, dizendo o seguinte: Médio, boa noite. O que você acha desses novos softwares de simulação computacional de vento em estruturas? Esses softwares são confiáveis? Substituem ensaio em túnel de vento? Na linha da pergunta anterior, né, Médio? Acho que você esclareceu bem. Se você quiser complementar mais alguma coisa, a gente vai seguindo aí. Sim, estamos fazendo, não utilizamos esses softwares comerciais, tudo que a gente faz, a programação está feita em casa. Mas tem uma outra técnica que pode ser usado em CFD se está feito corretamente e que é otimização da forma do prédio, né? Se alguém quiser construir um prédio alto e está em dúvida da melhor forma, que é diminuir o arrasto, mas para prédio alto, arrasto não é mais importante, é a resposta transversal, né? Desprendimento de vórtices, que eu imagino que um software comercial não vai poder te dar informações sobre deslocamento de um prédio devido ao desprendimento de vórtices, né? Pode ajudar na questão de arrasto,
E normalmente só na questão do prédio só, isolado, né? Quando começa a montar todos os prédios aos redores, né? Tem mais turbulências, as equações são bem mais pesadas para resolver e acaba sendo inviável para, sabe, a maioria dos softwares. Tem que ter um usuário que sabe o que está fazendo. Né? Ele está fazendo referência aqui a esse software RWind, você conhece? Eu nunca usei, mas eu Ah, já vi. Eu já certo. vi lá na internet. É, Então, não tenho... Entendi. A Ana Raíza, que fez aquela pergunta anterior, está dizendo, fez um comentário aqui, excelente apresentação, Métio, muito bom difundir trabalhos acadêmicos com grande contribuição à prática de projetos. E o Ricardo Kerr está fazendo uma pergunta. Você tem conhecimento de algum ensaio de túnel de vento com modelos flexíveis? Sim, sim. Então, modelos, o que a gente chama de modelos aeroelásticos. Eu tive um monte de experiência lá no LAC, lá na URGS, fazendo pontes, seção de tabuleiro de ponte, modelos aeroelásticos de ponte. Uma colega minha usou um modelo flexível no mestrado dela. Não, alguns amigos, na verdade. Esse equipamento foi usado por muita gente. Sim, e também aqui a gente faz a sessão de tabuleiro com muita frequência aqui. Ok. A Regina informou que ela é de Santa Catarina, Joinville. Agora não vou esquecer mais, não. Tudo certo. Abraço aí, Regina. Métio, a gente encerrou aqui as perguntas, né? Eu acho que foi uma muito boa interação aí sobre o assunto com você. Queria deixar Professor, assim, eu poderia fazer uma alguém? pergunta? Pode, claro, está aberto ainda, viu, Antônio? Pode, fique à vontade aí, pode falar. Obrigado. Não, primeiro eu queria dar os parabéns para o Matheus, que foi realmente além da apresentação excelente, o trabalho dele é volumoso, assim, muito trabalho. Tá de Obrigado, parabéns. Antônio. E eu gostaria de saber a opinião do Matheus, assim, antes de contratar o ensaio de túnel de vento para um edifício alto, bem alto, né? Contratar uma empresa especializada em climatologia para tirar o V0 daquela região de uma forma mais precisa, é possível? É recomendável? Normalmente, eu sei que isso acontece muito no Brasil e eu ouvi de um grupo que oferece esse tipo de serviço. A gente faz os nossos próprios estudos na Wintec. Eu não posso falar dos outros túneis de ventos. Eu sei que tem um monte de empresa que atua no Brasil, empresa do Canadá, Estados Unidos, Inglaterra, Itália, né? E cada um tem uma abordagem diferente, mas aqui na Wintec a gente faz os nossos próprios estudos. Eu conheço muito bem os dados que tem no Brasil, limitações dos dados, e a gente já fez estudo em São Paulo, Curitiba, Balneário Camboriú, alguns prédios no interior de Goiás. Então, cada projeto a gente faz o nosso estudo. Se é o caso de alguém fazer estudo da V0 e o túnel de vento faz um estudo utilizando aquele V0, basicamente o túnel de vento toma o risco de usar aquele V0, sabe? Então, eu já vi casos em que um túnel de vento não teve confiança em tal V0 calculado por outro, né? E queria usar a V0 da norma, mas o cliente insistiu em ter esse outro V0 de um outro grupo. Então, o túnel de vento apresentou
dois resultados, né? Aqui é a nossa recomendação, né? Aqui os resultados conforme V0 que foi pedido, né? Depende do turno de vento, o que estão confortável em fazer e não fazer, porque a questão é se algo acontecer, como a torre depois de ser construída, ter problema com vibrações, né? Quem vai ser responsável, sabe? Eu não sei, eu nunca vi, sabe, isso acontecer no mundo de advogados, mundo legal, mas não gostaria de participar numa coisa assim, sabe? Então, se o de vento confortável em usar, pode usar, e se não, não vai usar. Uhum. Agora, na tua empresa, eles fazem esse estudo do V0 também. Sim, cada estudo que a gente faz, cada projeto é diferente, cada região do mundo é diferente. Tem lugares em que a gente sabe que a velocidade das estações locais são confiáveis e são menores, mas a regra lá não é negociável, tem que usar a norma, sabe? E tem outras regiões que são mais flexíveis, mas sempre tentamos chegar a um nível que é razoável. A gente não está buscando, sabe, diminuir a carga brutalmente ou ao contrário, elevar a carga, porque é vamos dizer, um país em desenvolvimento, né, em que os métodos de construção não são tão avançados e a gente quer deixar mais segurança lá. Não, a gente usa o que a gente acha que é correto, considerando todos os fatores, né? Muitos lugares, quando eu estava fazendo essa pesquisa, eu pensei, nossa, os dados que eu estou lidando são difíceis de usar. Mas, nossa, depois de fazer estudos pelo mundo, particularmente países tipo Índia, onde dados são muito poucos e qualidade não é boa. Os dados do Brasil são excelentes, só que tem poucos anos, sabe, em comparação com outras regiões. Cada região é diferente. Tem muitos lugares onde esse ciclone tropical é muito importante, furacão, e para fazer esse estudo a gente tem que contratar outro grupo para gerar 100 mil anos de simulações de trilha de furacão, né? Então, um estudo totalmente diferente, porque as velocidades são tão altas, mas tão infrequentes, né? Então, tem esse outro estudo que é feito. Esse grupo desenvolveu os isopletas de furacão para os Estados Unidos e para outras regiões do mundo. Ok, obrigado. Vamos aí, Antônio, muito bom você ter perguntado também para a gente aqui, para o MET. A gente vai, assim, chegando ao final da nossa apresentação com o MET. Eu gostaria de agradecer aos colegas que participaram conosco, que puderam ficar até agora. Nosso muito obrigado aí da ABS Regional Aracaju. E, como eu estava dizendo no início, esse foi o nosso último evento de 2022. Esperamos, assim, a partir para o ano, se Deus quiser, dar continuidade a esses encontros nossos aí mensais, né, sempre com temas interessantes e que estejam aí despontando como coisas importantes para a gente saber na engenharia estrutural. Agradecer, assim, muito profundamente ao Métio, a quem eu não conhecia antes, né? Tivemos contato por e-mail, e ele gentilmente também não conhecia o evento, etc., e se disponibilizou de uma forma, assim, surpreendente em nos atender nesse primeiro chamado. Queria realmente demonstrar a nossa gratidão aí por essa contribuição dele conosco e dizer a vocês que cada dia que passa eu me sinto mais integrante aí da ABS.
E quero congraçar e sugerir a todos que ainda não se associaram que possam tomar essa iniciativa, né, de participar desse time da ABS aí em defesa da engenharia estrutural no Brasil. A todos vocês aí um excelente final de ano, né, um Natal de muita paz e para o ano que vem aí, um ano que seja um ano de grande realização aí grandes realizações para todos nós. Até a próxima oportunidade, meus amigos. Um grande abraço aí. Até a próxima, se Deus quiser. Até mais. Né? Abraço, obrigado, Adelson, pela oportunidade. Abraço a todos.